Era uma vez, no ano de 1875, em uma pequena e tranquila vila, chamada Quessuil, às margens do Lago de Constança, na Suíça, nascia um menino, que mudaria para sempre a forma como entendemos a mente humana. Seu nome era Carl Gustav Jung. Desde os primeiros anos de vida, Jung parecia carregar dentro de si um mundo vasto, silencioso e cheio de mistérios. Não era uma criança expansiva ou ruidosa, pelo contrário, era observador introspectivo e atento aos detalhes mais sutis da vida. Nasceu em uma família profundamente marcada pela espiritualidade. Seu pai era um pastor protestante, um homem dedicado à religião, mas que vivia conflitos internos profundos em relação à fé. Sua mãe, por sua vez, era uma mulher sensível, intensa e emocionalmente complexa. Ela transitava entre momentos de grande afeto e períodos de distanciamento emocional. O que marcou profundamente o pequeno Carl. A casa onde cresceu não era apenas um lar, mas um espaço onde questões sobre Deus, alma, sofrimento e sentido da vida estavam sempre presentes, mesmo que de forma silenciosa. Desde muito cedo, Jung sentia que havia algo diferente dentro dele. Ainda criança, passou a perceber que não era uma pessoa só. Mais tarde, ele próprio descreveria essa sensação como a existência de duas personalidades. Uma delas era a de um menino comum, vivendo no presente, frequentando a escola e obedecendo aos adultos. A outra parecia antiga, sábia, ligada a tempos remotos, como se carregasse uma memória ancestral. Essa vivência interna não o assustava, mas o intrigava profundamente. Essa divisão interior se tornaria, anos depois, a base de suas teorias sobre a psique humana. Sua relação com a mãe teve um impacto decisivo em sua vida emocional. Ela sofria de episódios depressivos, em alguns momentos, dizia ouvir vozes ou sentir presenças invisíveis. Para o jovem Jung, isso foi ao mesmo tempo assustador e fascinante. Ele percebeu que o sofrimento psíquico não era algo distante ou abstrato, mas íntimo, próximo e humano. A mente podia adoecer, sofrer, criar mundos próprios. Sua infância foi marcada por solidão, brincadeiras solitárias, fantasias intensas, sonhos vívidos e reflexões profundas que iam muito além de sua idade. Na adolescência, Jung tornou-se ainda mais reservado. Era um jovem introspectivo, dedicado aos estudos e com um interesse voraz por filosofia, religião, mitologia, história e ciência. Enquanto outros jovens buscavam respostas prontas, Jung se interessava pelas perguntas mais difíceis. Quem somos quando ninguém nos vê? Por que temos medos que não sabemos explicar? Qual é o significado dos sonhos que insistem em nos visitar à noite? Essas inquietações o levaram à medicina. Não acreditava que, ao estudar o corpo, poderia compreender melhor a mente. Mais tarde, especializou-se em psiquiatria e começou a trabalhar em hospitais psiquiátricos. Foi ali que sua visão começou a se transformar radicalmente. Para ele, os pacientes não eram apenas portadores de diagnósticos ou doenças. Eram pessoas cheias de histórias não contadas, símbolos, dores antigas e tentativas desesperadas de encontrar sentido para o próprio sofrimento. Jung começou a se afastar de uma visão puramente biológica da mente e a se aproximar de uma escuta mais profunda e simbólica. Na vida adulta, Jung conheceu Sigmund Freud. Esse encontro mudaria a história da psicologia para sempre. Freud viu em Jung um herdeiro intelectual, alguém capaz de dar continuidade à psicanálise. Durante anos, trabalharam juntos, trocaram cartas, ideias e reflexões. No entanto, Jung sentia que algo faltava. Para ele, a psicanálise não poderia se limitar apenas à sexualidade. A alma humana era mais ampla, simbólica, espiritual e coletiva. A ruptura entre Jung e Freud foi dolorosa, intensa e necessária. Ao se afastar de Freud, Jung entrou em uma das fases mais difíceis de sua vida, conhecida como sua noite escura da alma. Ele enfrentou uma profunda crise emocional, marcada por sonhos perturbadores, visões simbólicas e um mergulho radical
em seu próprio inconsciente. Em vez de fugir desse colapso interno, Jung decidiu atravessá-lo conscientemente. Ele registrou sonhos, desenhos e reflexões em um manuscrito que ficaria conhecido como o Livro Vermelho. Uma obra intensa e reveladora. Jung se casou com Emma Jung, uma mulher inteligente, sensível e profundamente envolvida com seu trabalho. Emma não foi apenas esposa, mas parceira intelectual. Juntos tiveram 5 filhos e construíram uma vida familiar complexa, mas rica em trocas emocionais e intelectuais. Um fato pouco conhecido é que Jung manteve uma relação afetiva e intelectual com Toni Wolff, uma colaboradora próxima. Essa relação foi vivida dentro de um acordo delicado e complexo com Emma, refletindo a visão não convencional de Jung sobre os vínculos humanos e a psique. Entre suas contribuições mais marcantes estão os conceitos de inconsciente coletivo, arquetipos, persona, sombra, anima e animus. Jung acreditava que todos nós carregamos padrões universais de comportamento, imagens e símbolos que atravessam culturas, épocas e civilizações. Esses conteúdos emergem em sonhos, mitos, religiões e na arte, conectando o indivíduo a algo maior do que ele mesmo. Para Jung, o processo terapêutico não era apenas aliviar sintomas ou apagar dores. Era ajudar o indivíduo a se tornar quem realmente é. A esse caminho, ele deu o nome de individuação, um processo profundo de autoconhecimento, integração das sombras, amadurecimento emocional e reconciliação com a própria história. Carl Gustav Jung morreu em 1961, em Kuznart, na Suíça. Mas sua obra continua viva. Suas ideias influenciam a psicologia, a arte, a espiritualidade, o cinema e a cultura contemporânea. Jung nos ensinou que olhar para dentro é um ato de coragem, que os sintomas têm mensagens e que a cura acontece quando damos significado à nossa própria história. No final, Jung nos deixa uma mensagem poderosa e atemporal. Aquilo que você nega em si mesmo te controla. Aquilo que você acolhe te transforma. Gostou? Curte e compartilhe. Segue nosso canal para mais fofocas no Divã. Assinado: O Terapeuta.